Hoje a nossa conversa é com Alex Radim, ele que é da Secretaria de Saúde do município de Araucária e está à frente da equipe do Disque Corona, que atende a população no 0800, que nós temos aqui logo na entrada da prefeitura, e as pessoas ligam para ter informações, tirarem dúvidas sobre esse Covid-19. Boa tarde, Alex, tudo bem? Boa tarde, Fernando, tudo bem, graças a Deus. Então, a gente vai bater um papo bem informalmente com o Alex hoje sobre as festas de fim de ano e os cuidados que as pessoas precisam manter, principalmente o distanciamento, né, Alex? Sim. É um grande problema. Sim, principalmente chegando às festas de final de ano, Natal, Ano Novo, a gente sabe que as pessoas acabam, por questões familiares ou até amigos, e se reunindo, tem que se reunir, e essa é a cultura nossa, né, de estar próximos. Enfim, mas temos que nos cuidar, temos que tentar manter o máximo de distanciamento, temos que usar essas medidas não farmacológicas, porque hoje a gente não tem ainda uma medicação, uma vacina em si, ainda que nós possamos prevenir contra esse vírus, mas evitar ao máximo a aglomeração e reduzir ao máximo o número de pessoas nestas festas, nesses encontros, nessas confraternizações. Alex, responde uma coisa pra gente. A gente vê nos meios de comunicação aí, como Facebook, YouTube, muitas pessoas que falam de N tipos de remédios que combatem o coronavírus. Explica um pouquinho pra gente, esses remédios, eles funcionam, eles não funcionam? O que a pessoa deve fazer exatamente? Bem, Fernando, hoje, cientificamente, e isso internacionalmente também, toda e qualquer base de dados que nós temos, que nós pesquisamos, nós nos atualizamos, hoje nós não temos nada comprovado cientificamente que seja um remédio, que esteja posto como um remédio profilático no combate ao coronavírus. Isso quer dizer, nada que você tome antes possa prevenir você de acabar se infectando. Certo. Um grande problema que está acontecendo principalmente agora, que foi até um dos problemas que elevou o número de pessoas contagiadas aí pelo Covid-19, foi o contágio familiar, né, Alex? Isso. Hoje, veja bem, Fernando, ótima pergunta tua, porque a nossa pandemia hoje, quem está dirigindo a nossa pandemia? São os núcleos familiares. A própria família, os núcleos familiares, estão conduzindo os casos, o aumento de casos. Os contatos familiares que estão direcionando esse aumento de casos. É o não cuidado entre esses núcleos. É o não cuidado com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim. Aquelas pessoas que não moram na mesma casa, no mesmo núcleo familiar a gente define. Primeiramente a gente tem que ter um conceito do que é um núcleo familiar. São pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Se você não mora debaixo do mesmo teto, você já é um núcleo familiar diferente. Você pode estar, quando você visita uma outra pessoa, você pode estar expondo essa pessoa. Se você não fizer o uso de máscara, nem o distanciamento social, você pode estar expondo essa pessoa à contaminação com o coronavírus. Um grave problema que a gente percebe que anda acontecendo e muito. Gente, vocês que estão nos assistindo, vocês vão até achar engraçado. Mas é o compartilhamento de máscara. Você acredita, Alex? As pessoas andam compartilhando a máscara entre os familiares ali, achando que, porque o fulano está aqui, está junto com a gente, não tem problema. Sim, isso é muito grave. Isso é muito grave porque a máscara é um utensílio pessoal. E quando você usa a sua máscara, você não pode nem tocar na máscara. Isso nós, profissionais de saúde, nós temos essa formação que quando você coloca a sua máscara, suas mãos estão para baixo dos ombros. Então você não pode tocar essa máscara. E você já está se contaminando. Por isso que a gente orienta o uso da máscara e a lavagem constante das mãos. E trocar as máscaras entre as pessoas, isso é mais grave ainda. Porque você está levando o vírus de uma pessoa para outra. Um outro detalhe também, né, Alex? É fazer a higienização das máscaras. Com um detalhe, as pessoas acham que a máscara de pano, o Alex está usando uma máscara diferente da minha. Isso. A minha é lavável. A máscara que o Alex está usando não é lavável. Isso. Só que as pessoas não se importam com isso. Tanto faz de pano, quanto outro tipo de máscara.
que é descartável, eles lavam igualmente e usam. Isso. Só que quando faz a higienização das máscaras, principalmente de pano, né, Alex? Tem que tomar esse cuidado. Sim. E passar as máscaras de pano, é isso mesmo também? Isso, a gente orienta. A máscara de pano, ela dura aí no máximo, a função dela como se fosse uma proteção, uma barreira. Contudo, ela não tem as mesmas gramaturas, vamos dizer assim, as mesmas quantidades de furinhos suficientes, ou o mesmo tamanho desses furinhos, explicando mais tranquilamente, que retém o vírus e que facilitam a respiração. E ela é efetiva até 2 a 3 horas. Quando você sente que a máscara começa a umedecer por você falar por muito tempo, você tem que trocar a máscara. Então o que a gente orienta é sempre trocar a máscara de 2 a 3 horas. A máscara de pano, a máscara social, que a gente chama. Diferente da máscara descartável, que a gente pode utilizar por até 4 a 8 horas. Dependendo de como estiver o ambiente, dependendo do quanto você fala. E para fazer a lavagem dessas máscaras, de pano, no caso, da máscara social, a gente orienta sempre, chegou em casa, tirou a máscara do pacotinho, coloca na água com hipoclorito diluído e mantém lá por alguns instantes, alguns minutos, e aí faz a lavagem com água e sabão, que também é efetiva, e passa a máscara depois para ser mais seguro ainda. Não adianta também usar a máscara, Alex, e as pessoas deixarem ou o nariz ou a boca de fora. Justamente, não se pode, porque o vírus, o coronavírus, ele é um vírus respiratório. Então, tanto o nariz quanto a boca devem estar, assim como toda a face, deve estar toda coberta. Porque tanto você pode estar transmitindo se você mantém a máscara abaixo do nariz, ou no queixo, que é muito pior, que você está trazendo contaminação para baixo. O seu queixo o seu pescoço pode até ter fomites, que a gente chama, que é a quantidade de vírus aqui impregnado, e na hora que você traz a máscara novamente para o teu nariz, você próprio está se contaminando. Então o uso correto é fechando o nariz, boca e extremidade de todo o rosto. Alex, a quebra do isolamento para aquelas pessoas que foram fazer o exame. Esse exame deu positivo para o Covid-19. Ela passa a ficar de quarentena, logicamente. Isso. Mas as pessoas ficam de quarentena somente para não ir para o trabalho. Porque, fora isso, as pessoas vão fazer compra, as pessoas vão no mercado, as pessoas vão passear, as pessoas vão viajar. Isso é preocupante, né? Bem preocupante. As pessoas acham que a quarentena é férias? Não, não. Pelo contrário. A quarentena é uma medida sanitária que é imposta às pessoas que podem estar disseminando um vírus à comunidade. Por isso que é uma medida sanitária de proteção à comunidade, de respeito à população, de respeito aos seus familiares, de respeito aos seus amigos. Se você testou positivo para o coronavírus hoje, isole-se. Isole-se pelo período de 10 dias. E assim como as pessoas que moram com você. Ou as pessoas que tiveram contato contigo 2 dias antes de você iniciar os seus sintomas. Então, essas pessoas devem permanecer também em isolamento por até 14 dias. O contato 14 dias, a pessoa positiva 10 dias. Qualquer dúvida em relação a isso, liguem sempre no Disque Corona, que isso causa um pouco de dificuldade de entendimento da população. Por que o caso positivo 10 dias? Por que o contato 14 dias? Porque eu que sou um contato de uma pessoa que mora comigo, devo ficar 14 dias e a pessoa que positivou só 10 dias. Sempre tem uma dúvida, eu vou tentar explicar para vocês. Mas qualquer dúvida, liguem no Disque Corona, a gente está sempre orientando. Lá é o 0800 642 5250. A gente está trabalhando dia a dia, segunda a segunda, trabalhamos no Natal, vamos trabalhar no Ano Novo e enquanto durar a pandemia. Então, 10 dias, porque é o tempo que o indivíduo que positivou, que tem um resultado positivo do coronavírus, ele tem para se curar. E 14 dias é o que os estudos nos relatam que um contato de caso positivo tem para manifestar o seu sintoma, manifestar um possível sintoma e transmitir a doença para outra pessoa. Por isso, um 10 e por isso o outro 14. Espero que todos entendam e que sigam à risca essa medida. Isso é fundamental para a proteção das pessoas e fundamental para a contenção da doença dentro de cada território, dentro de cada bairro, de cada casa, de cada quadra e da nossa cidade. Lembrando que existem as pessoas assintomáticas, né, isso, que podem transmitir também, que a gente
Não tem ainda uma consolidação ainda a respeito disso em relação a estudos científicos, mas a gente tem um embasamento forte, evidência forte quanto à transmissão de pessoas assintomáticas. E referente às caronas, Alex? Porque agora no final do ano faz aquela reunião familiar ou vai para algum lugar e resolve no final da festa. Todo mundo se cuidou, excelente. Só que na hora de ir embora, aí coloca todo mundo no mesmo carro. Que nós orientamos a questão da carona até para vir trabalhar ou qualquer outra atividade de lazer que você vá fazer, atividade social. A carona é uso de máscaras e janelas abertas, para que haja maior quantidade de ventilação dentro do carro. Isso é referente aos locais impróprios, logicamente, que também devemos manter. Quando fazemos uma reunião familiar, os locais impróprios, a gente deve observar bastante isso. Sim. Lugares bem arejados, né, Alex? Bem arejados. Se você está no seu núcleo familiar, mesmo dentro do seu núcleo familiar, você vai fazer a sua reunião de Natal, a sua reunião de Ano Novo, janelas abertas, uso de máscara e o distanciamento. Se possível, é claro. A gente sabe que cada um tem a sua característica dentro da sua casa, mas a gente orienta a esse tipo de medida. Ventilação, tem que ter uma entrada e uma saída de ar, né, nesse ambiente que vai ser usado para fazer essa reunião familiar, e o distanciamento e o uso de máscara, e não esquecendo nunca de frequentemente lavar as mãos com água e sabão, e se não tiver o uso de álcool gel. Alex, eu estava pensando aqui, existe um cuidado supremo que devemos ter, sobretudo com as pessoas da terceira idade, né, Alex? Esse cuidado deve ser primordial, porque o vírus ele ataca mais fortemente, digamos assim, com maior gravidade, as pessoas da terceira idade. E esse cuidado que as pessoas devem ter, nesse momento, é igual a quando começou a pandemia. As pessoas pensam, não, mas no começo estava muito forte, agora está fraco. Não, a pandemia é igualmente, como foi no início, está agora, né? Eu digo, como estava antes, está agora, que o vírus é o mesmo. Então os cuidados devem ser os mesmos, que no começo todo mundo se cuidava. Sim. Agora relaxaram os cuidados e as pessoas de terceira idade estão sendo mais afetadas. Isso é uma ótima pergunta também, Fernando, no sentido de que são os jovens que mais se infectam, mas são os idosos que mais vêm a óbito. E mais sofrem, né? E mais sofrem também com as sequelas dessa doença. A gente sabe que dentro do nosso município, se vocês checarem o nosso boletim epidemiológico semanalmente, vocês podem verificar que os idosos e homens idosos são os que mais vêm a óbito em relação a essa doença. E a questão da sequela, não só para idosos como para jovens, o quão essa doença chegou e o quão ela afetou a nossa população, ela altera funções em nosso organismo que mantém sequelas por um longo período, como a falta de olfato, de paladar, astenia, que é aquela fraqueza enorme que você tem no corpo, a dificuldade respiratória, enfim, outras alterações metabólicas que você acaba adquirindo por causa desse vírus. Inclusive, Alex, nesse fim de ano, pela primeira vez, aí, né, em muitos e muitos anos que eu já não vivo com os meus pais, nesse fim de ano eu não vou, e não fui, e não irei na casa dos meus pais, porque eles são pessoas de idade, são pessoas de risco, e a gente deve manter o distanciamento, deve dar exemplo. Sim. Porque é melhor você deixar de visitar um ente querido, mas saber que no próximo ano você vai poder visitá-lo, quando saírem as vacinas, do que você se apressar e de repente não se conter, ir visitar o seu pai, sua mãe, pessoas de idade, né, que já têm um grau bem acima assim, de complicações, e de repente acabar perdendo esse ente querido simplesmente por uma falha de não poder esperar, porque daqui a pouco a vacina, mais dia menos dia, ela vai acabar saindo. Sim. E quando sair, tudo vai ser normalizado, se Deus quiser. Sim, sim. É um ponto importante, Fernando. O cuidado que a gente tem que ter, a questão transformar esse cuidado em respeito. Acho que esse é o ponto principal. Respeito com os nossos idosos, respeito com os nossos pais, com os nossos amigos, e, se possível, não visitando-os, ou se for, ao máximo, se for visitá-los, usa máscara, faz o distanciamento, pouco tempo. Esse Natal, esse Ano Novo é ímpar para todos nós, a gente nunca passou por isso. Haverão outros Natais, haverão outros Ano Novo. Se as pessoas respeitarem, né? Isso, as pessoas respeitarem.
que a gente vai poder comemorar junto, com certeza. Essa é a nossa esperança. A gente, como profissional de saúde, a gente nunca deixa de crer que a ciência vai avançar e a gente vai conseguir uma vacinação efetiva para que a gente consiga voltar a uma normalidade o mais rápido possível. E esse momento de você respeitar as pessoas da terceira idade é porque muitos que são jovens podem serem assintomáticos. Sim. Terem contraído o vírus, digamos que a pessoa contraiu o vírus, mas eu não estou sentindo nada. Sim. Outro detalhe... Até porque demora de 2 a 3 dias para ela iniciar a sintomatologia. Aí chega lá, apertou a pessoa de idade, seu pai, sua avó, e acaba passando sem querer e depois se culpa pelo resto da vida. Isso. Mas existe um outro ponto importante também, Alex. A pessoa vai e faz aquele... Tem 2 tipos de exames, né? Eu quero que você explique mais uma vez. É o PCR e o sorológico. Qual deles é o mais correto? Tá, isso também está causando, e desde o início da pandemia, causou-nos bastante transtorno em relação às orientações e à confusão que trouxe informação para a população. Nós temos 2 tipos hoje de exames que são os principais para detecção do coronavírus, que é o sorológico, que muitas pessoas estão fazendo e que as farmácias disponibilizaram, e o RT-PCR, que é o cotonetinho que a gente põe no nariz e detecta o vírus. Enfim, bem simplesmente falando para vocês, o sorológico, que é aquela gotinha de sangue que se faz na farmácia, esse ele tem muita margem de erro, esse exame. Então a gente não indica esse exame para você saber se você tem ou não o vírus quando você tiver sintomas. A nossa orientação é: ter sintomas gripais, procura atendimento médico o mais breve possível. E se você for pagar para fazer o exame, que é do cotonete, que hoje a gente sabe que o acesso a esse exame está mais fácil, faz o do PCR, faz o do cotonete e mantém-se isolado, mesmo depois de fazendo. Porque a gente tem setores privados que não estão orientando corretamente a população. Então, eles fazem o exame, a pessoa faz o exame nesses setores privados e as pessoas não estão sendo orientadas corretamente quanto às medidas de isolamento que devem ser realizadas. Façam o exame se querem pagar e liguem no Disque Corona que a gente orienta vocês corretamente o que fazer. Alex, qual é a diferença do sorológico para o PCR? Você passou uma prévia já, mas o sorológico ele é feito em que momento? O sorológico ele é indicado mais para questões epidemiológicas. Vamos deixar o sorológico aqui de lado na prateleira. Ele é usado para questões epidemiológicas. No entanto, que nós fizemos uma pesquisa aqui dentro do município usando o exame sorológico, que é o sangue. Então esse exame ele é indicado após o 8º dia de sintomas da doença. E o PCR ele é indicado a partir do 3º até o 5º dia, que é o ponto máximo de replicação viral e o ponto máximo de quantidade de vírus que a gente atinge dentro do organismo. Então, do 1º ao 7º dia, PCR, do 7º dia em diante, o sorológico. Porque o sorológico ele faz uma investigação se a pessoa lá atrás teve contato com o vírus, né? Mas ele tem uma grande margem de erro. Por isso que eu deixei ele aqui na prateleira, para ele ser usado somente em casos específicos em que o médico achar que é necessário e para nós que fazemos pesquisa epidemiológica. Um ponto que está sendo bastante relevante também é o fato de que muitas pessoas, mesmo da terceira idade, jovens também, estão se afastando dos seus familiares, deixando de manter o contato por telefone ou os cuidados e entrando em depressão. Isso é um ponto bem relevante e que assusta também, né, Alex? Mas que o Disque Corona, através dos psicólogos que lá tem, estão atendendo essas pessoas. Lembrando que não é um apoio que vocês fazem, né? É uma escuta psicológica que a gente tem, que a gente oferta desde o início da pandemia. A questão do isolamento, a gente sabe que é necessário, mas ela também traz todos os seus remédios têm os seus efeitos. Os remédios não farmacológicos que a gente está usando, o distanciamento, do uso de máscara, do álcool gel, do ambiente ventilado e assim por diante. Os principais que hoje psicologicamente afeta a população é a questão do distanciamento, dos idosos distanciados. Se você ou você mesmo, enquanto jovem, tiver uma predisposição ao desenvolvimento de alguma doença mental, liguem no Disque Corona. O Disque Corona tem um apoio psicológico. Nós temos
psicólogos durante todo o horário do nosso atendimento, das 7 às 7 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, para prestar esse tipo de atendimento. Aquele momento, principalmente agora no final do ano, onde o copo está quase cheio, não deixe que esse copo derrame. Ligue para nós, a gente vai conversar com você, vai escutá-lo, fazer essa escuta psicológica e tentar da melhor forma possível encontrar uma ferramenta para que nós todos possamos superar essa fase. E são profissionais que estão lá para atender, são psicólogos mesmo, né? São pessoas que realmente estão ali para melhor atender e fazer esse suporte. Lembrando, como eu iria falar anterior e a palavra me fugiu, não é um tratamento, mas é um apoio que ajuda muito, né? A pessoa que possivelmente está com depressão. E se você percebe que alguém de sua família, um amigo, um vizinho, está com depressão ou sintomas de depressão, de afastamento, digamos assim, um afastamento muito drástico das pessoas, indique para essa pessoa ligar no Disque Corona, das 7 da manhã às 7 da noite. Agora no final de ano vocês não vão parar de atender, vai continuar o atendimento, né? Continua ininterruptamente. Então é muita facilidade, além do que é de graça. Muitas pessoas estão ligando até de fora do estado para conversar com os psicólogos do Disque Corona. 0800 642 5250. Tem uma última pergunta aqui, Alex, para fazer para você. Referente aos sintomas. Quando a pessoa sabe que precisa ir fazer o exame, ou de repente ir à consulta médica. Ir à consulta médica para poder fazer o exame do Covid-19. Quando ela pode perceber que é preciso? Hoje, no estágio que nós estamos da pandemia, e segundo os protocolos do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, qualquer sintoma gripal, se sentiu aquele sintoma gripal, uma gripe leve, estado febril, uma sensação febril, coriza, dor de cabeça, enfim, e outros sintomas que também estão vindo junto com as pesquisas. Conforme as pesquisas vão avançando, nós temos até relatos de dores abdominais, diarreia e vômito também como sinal também bastante comum de pessoas que estão contaminadas. Liguem no Disque Corona. Primeiramente você vai passar por um filtro e por uma escuta clínica dos profissionais de saúde para que a gente possa melhor orientá-lo. Então todos esses sintomas são sintomas de alerta que eu citei. Então lembrando a vocês, sintomas de síndrome gripal ou como dor abdominal ou diarreia, náusea, ligue no Disque Corona. A gente vai orientá-los corretamente a qual local procurar, qual local de atendimento para melhor atendê-lo. E para fechar, né, nossa conversa aqui, Alex, por último, eu quero saber uma coisa. A pessoa que já contraiu o vírus, já passou por aquele período, foi uma pessoa assintomática, existe a possibilidade dela contrair o vírus novamente? Porque as pessoas pensam, mas eu já contraí, eu já sei como é que não deu nada, como as pessoas costumam falar, não deu nada e eu não preciso mais me preocupar e nem me cuidar tanto, sabendo-se que hoje foram encontrados formas do vírus que aconteceu uma mutação, né? Vírus que aconteceram mutações do vírus e que se tornaram mais fortes, então a pessoa precisa ficar atento. Nós temos relatos hoje, mas não para que você possa comprovar um caso de reinfecção, é preciso que esse caso seja investigado epidemiologicamente e vamos explicar bem certinho, que o RNA desse vírus, que o genótipo desse vírus ele seja analisado bem cuidadosamente para que se comprove que a primeira vez que você pegou e a segunda vez que você pegou seja o mesmo vírus. Isso é um caso de uma reinfecção. No Brasil a gente tem comprovado apenas um caso de reinfecção, mas muitos ainda com relatos e muitos ainda na fila para serem analisados. No mundo da mesma forma. Em relação à nova cepa que você se referiu, que começou no Reino Unido, existe uma nova cepa, uma nova variante do vírus em circulação na Europa. É um vírus, nos primeiros estudos que a gente tem, é um vírus que tem uma transmissibilidade maior, mas é apenas esse tipo de informação que a gente tem no momento. Então, a letalidade dele a gente não tem ainda nenhuma informação. Então essa mutação desse vírus que já aconteceu, então já existe. Já existe e é uma coisa, coisa comum para os vírus mutarem, sabe?
é comum os vírus sofrerem mutações. Se adaptam, né? Se adaptam. É uma forma de adaptação. É um ser vivo. Ele se adapta, só que numa velocidade muito maior que nós, seres vivos. E nessa adaptação ele pode causar um mal maior do que estava acontecendo antes. Ele pode se adaptar para o mal, causando mais mal a gente, ou para o bem, entendeu? Ou tornando-se menos letal. Certo. Alex, gostei muito das informações. Eu acho que as pessoas entenderam que nessas festas de fim de ano os cuidados devem ser mantidos, assim como estava no começo, né, da pandemia. Quero agradecer vocês por estarem aí nos acompanhando nesta live. Falando também que todos os sábados temos o nosso programa Cidade em Foco, que agora é passado na Rádio Gralha Azul, das 13 horas às 14h30, todos os sábados, onde trazemos informações, né, sobre os diversos serviços que a Prefeitura disponibiliza através das suas secretarias. Então são sempre informações, que eu digo assim, atualizadas, né, para você que nos acompanha sempre, para que você fique por dentro do que está acontecendo. Então nos acompanhe também no nosso programa Cidade em Foco, todos os sábados, das 13 horas às 14h30, pela Rádio Gralha Azul. Alex, queria agradecer muito você, muito obrigado. Quando tiver novas informações, quando quiser passar para a gente algum detalhe diferente, né, comentar sobre algum assunto que venha acontecer, que seja relevante, relacionado ao Covid-19, as portas estão abertas, tá? Com certeza. Agradeço pela oportunidade. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, e a qualquer momento podemos voltar com uma nova informação, uma nova live referente a um dos serviços que a Prefeitura do município de Araucária disponibiliza a toda a população. Obrigado.